Fala, meu povo, Pai seja convosco. Vamos para a nossa segunda ministração sobre o fruto do Espírito. Estamos tratando com base na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos de 16 a 25. Na semana passada, nós tratamos que o fruto do Espírito ele tem 9 faces. Tratamos as 3 primeiras: amor, alegria e paz. Hoje, ainda com base na carta aos Gálatas, nós vamos tratar mais 3: longanimidade, benignidade e bondade. Começando pela longanimidade, esta face do Espírito, ela já traz para nós aqui uma pergunta: como você reage sob pressão? Para isso, vamos basear essa ideia na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2, que diz: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O que é que Paulo realmente quer dizer aqui? Para que as pessoas sejam de longo ânimo. Esta é a palavra, um longo ânimo é a mesma coisa de paciência. Alguém que tem a longanimidade é alguém que demora para reagir, é alguém que absorve antes de devolver a resposta. Normalmente, esse tipo de pessoa não é governado por uma emoção imediata. Mas tem um detalhe: essa longanimidade, ela não é passividade, pelo contrário, é força emocional, é domínio espiritual, é a condução do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Se eu entendi isso, logo eu posso dizer que quem é impaciente não tem problema de temperamento, tem deficiência espiritual. Quero que você pense comigo uma coisa. Diante de uma situação não muito comum, você reage ou você responde? Existe diferença entre reação e resposta. Porque a reação, ela é automática, ela é carnal, ela é impulsiva, é toma lá da cá. Agora, a resposta, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser processada. A resposta, ela é espiritual, ela é consciente. E se eu entendo isso, vai fazer sentido a carta que Tiago escreve para a igreja, capítulo 1, verso 19, que diz: sejam tardios para se irar. Tiago não está pedindo para você não sentir raiva, para você não se estressar. Ele só está pedindo para que você não seja governado pela ira, pela raiva, pelo estresse. Olha um princípio muito importante para a gente aprender aqui. A velocidade da sua ira revela o nível do seu governo interior. Uma ira rápida demonstra para nós uma alma desgovernada. Uma ira controlada quer dizer que existe um Espírito de Deus conduzindo a alma dessa pessoa. Ninguém está proibido de sentir raiva, estresse ou ira, mas que tudo isso seja conduzido pelo Senhor. Eu vou até direto ao ponto. Para nós pensarmos aqui, a gente é crente. Somos cristãos buscando ser parecidos com Cristo. Pavio curto não é personalidade. Pavio curto é imaturidade espiritual. É isso mesmo. Tem até crente que gosta de falar: eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Só que, embora você tenha nascido dessa forma, a Escritura nunca validou isso. Na verdade, esse comportamento ele até revela que tem áreas que precisam ser crucificadas. O orgulho tem que ser crucificado. A necessidade de controle de todas as coisas precisa ser crucificado com Cristo. A falta de rendição ao Senhor precisa ser crucificado. Longanimidade é um fruto do Espírito, não é um esforço humano. Por isso que no início do versículo, no versículo 22, vai falar: o fruto do Espírito é. Aí ele fala lá: amor, alegria, paz, longanimidade.
Longanimidade, meus irmãos, não é técnica de autocontrole. Não é treinamento comportamental. Longanimidade é evidência de uma vida conduzida completamente pelo Espírito Santo. Portanto, se você resolve tudo na impaciência, só tentando melhorar, eu acredito que você deva orar mais para buscar o fruto do Espírito. As coisas não se resolvem na impaciência. As coisas não se resolvem só tentando melhorar. As coisas se resolvem quando nós nos aprofundamos em rendição a Deus. As coisas se resolvem quando eu fortaleço a minha comunhão com o Senhor. As coisas se resolvem quando eu permito transformação interior. Sobre longanimidade, eu queria fazer aqui com você uma aplicação prática, tá? Vou fazer para você algumas perguntas. A primeira é a seguinte: o que normalmente tira a sua paciência? Responde aí. Eu vou ser mais específico. Tem algum tipo de pessoa em especial que tira a tua paciência? Tem situações que, quando elas fogem do seu controle, faz com que você se perca completamente? Como você age ou reage com falta de reconhecimento? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Porque, embora você não tenha respondido ainda, eu quero te dizer que aquilo que tira a sua paz revela aonde você deve buscar o controle de Deus. Aonde Deus não está reinando plenamente, são exatamente as áreas que você precisa entregar a Deus para poder viver de fato essa longanimidade do Espírito. Vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre a segunda face do Espírito, a benignidade. Nós falamos da longanimidade e agora sobre benignidade. E aqui já vai uma pergunta: como você trata as pessoas? Efésios capítulo 4, verso 32 diz assim: antes, sede bondosos e compassivos uns para com os outros. A palavra bondoso, quando ela é traduzida do grego, ela carrega uma ideia de gentileza ativa, pessoas que têm disposição para fazer o bem, pessoas que são suaves no trato com outras pessoas, pessoas que são úteis para os outros. Não é apenas ser educado, é de fato impactar alguém com a sua forma de disposição, com a sua forma de servir. Eu até diria que é uma postura intencional de tratar as pessoas com graça, mesmo que as pessoas não sejam merecedoras disso. Quando Paulo fala de benignidade, ele está fazendo uma conexão direta com duas coisas: compaixão e perdão. Ou seja, a falta da benignidade, ela só revela o quanto duro é o coração do ser humano. Para nós aqui, nós podemos dizer que a benignidade, ela é a expressão do caráter de Deus, porque Deus é bom. Romanos capítulo 2, verso 4, Paulo diz o seguinte: a bondade de Deus é que vai te conduzir ao arrependimento. Deus não transforma primeiro através de juízo visível. Deus transforma o ser humano através da sua bondade, através da sua paciência, através do seu amor. E esta bondade de Deus, ela implica em algumas coisas. Você sabe que muitos cristãos querem falar de poder, de posses, de força, de diplomas, mas tragicamente falham no básico: tratar as pessoas bem. Benignidade ajuda o ser humano a não ser ríspido em casa. Benignidade ajuda o ser humano a não ser duro no ministério. Benignidade ajuda as pessoas a serem pacientes no cotidiano. A benignidade, ela proíbe que o cristão seja seletivo no amor.
Tem pessoas que quando são ríspidos, que são duros, são impacientes, querem se justificar usando a seguinte frase: eu sou verdadeiro, é isso que eu sou. E muitas vezes não é ser verdadeiro, é falta de benignidade. A pergunta central aqui, para a gente poder falar sobre esse fruto do Espírito, é o seguinte: você trata bem só quem merece ou você trata bem a todos? Se trata bem somente quem merece, você vai ter respeito, você vai ter honra, você vai ter agrado, mas você não vai estar vivendo a benignidade. Porque a benignidade me ensina a não escolher para quem eu vou ser bom. Eu sou bom sem depender da pessoa. Eu pratico bondades sem depender daquilo que as pessoas fazem. A sua forma de falar, ela pode mostrar se você tem benignidade ou não. Por exemplo, sua forma de falar hoje, ela constrói algo em alguém ou ela fere? Sabe por quê? Porque a benignidade ela nasce de dentro, ela nasce da alma, ela vem de dentro para fora, ela sai primeiramente na boca, no tom de voz, na escolha das palavras. Tá conseguindo compreender? Olha, palavras sem benignidade, elas podem até estar certas, mas saiba de uma coisa, ainda assim estarão fora do Espírito de Cristo. Nos dias de hoje, a ausência de benignidade, ela normalmente revela algumas coisas: orgulho, dureza emocional, feridas não tratadas, impaciência crônica, e a consequência de tudo isso é uma espiritualidade superficial. E é mais sério do que você pensa. Quando falta benignidade, nós vemos a falta das experiências com Deus, a falta de provar da graça de Deus. Porque quem realmente entende como foi tratado por Deus se torna mais manso, se torna mais paciente, se torna bondoso. Isso é benignidade. Eu queria fazer uma pergunta bem pesada para você. Se Deus tratasse você como você trata os outros, como seria esse tratamento? Haveria misericórdia no tratamento? Haveria paciência? Haveria uma segunda chance? Ou simplesmente só haveria cobranças, dureza de comportamento, distanciamento, falta de perdão? Responde para mim. Aliás, pense antes até de responder. Porque o mundo diz que se você for benigno, você é fraco. Mas benignidade não é fraqueza. Benignidade não é ser permissivo. Não é simplesmente evitar o confronto, não é aceitar tudo. Jesus foi benigno e mesmo assim ele foi confrontador. Sabe qual é a diferença? É que Jesus confrontava sem ferir desnecessariamente. Jesus corrigia sem desumanizar as pessoas. Jesus falava a verdade, mas com um espírito que trazia a correção, a redenção. Uma palavra prática para a gente pensar aqui. A minha presença, ela alivia ou ela pesa o ambiente em que eu estou inserido? Eu vou perguntar para você agora. Quando você chega num lugar, as pessoas normalmente relaxam ou ficam tensas? As pessoas sentem acolhimento ou elas se sentem julgadas? Quando você vai conversar com alguém, essa pessoa está fácil para se abrir ou ela se fecha? São coisas que nós precisamos pensar. Porque se as pessoas ficam tensas, se as pessoas fazem julgamentos, nós precisamos de fato buscar em Deus a benignidade que é gerada como fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Só mais um detalhe. Benignidade não é apenas um detalhe. Benignidade é evidência da presença de Deus.
Se a sua vida fere mais do que cura, pesa mais do que alivia, afasta mais do que aproxima, entenda bem, o problema não é só o seu comportamento. É um sinal claro de que o caráter de Cristo não foi plenamente formado dentro de você. Sem o caráter de Cristo não é possível acessar o fruto do Espírito. Não é possível viver essa benignidade na prática. A benignidade é algo que nasce de dentro para fora. Porque quando ela se torna realidade, aí nós vamos para a nossa terceira face do Espírito de hoje, a bondade. Se na benignidade eu fiz a seguinte pergunta: como você trata as pessoas? Agora, falando sobre bondade, a pergunta é a seguinte: o que é que você pratica quando ninguém está vendo? Gálatas capítulo 6, verso 9, Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Em Gálatas, Paulo usa uma construção contínua. Ele fala sobre fazer o bem e isso ele traz a ideia de uma prática constante. Não é ocasional, não é circunstancial. A ideia aqui não são atos isolados, não são impulsos emocionais. Ah, vou fazer e depois acaba. Não. Aqui Paulo está falando de um estilo de vida. É alguém que persevera em fazer o bem, ainda que não tenha o retorno imediato. Esse contexto que Paulo nos ensina vai mostrar para a gente que o bem nem sempre vai gerar reconhecimento imediato. Vai haver cansaço, vai haver lágrimas, às vezes vai haver renúncia. A bondade, ela é uma colheita que só acontece no futuro. Dificilmente alguém vai colher os frutos da bondade de forma instantânea. Mas entenda bem uma coisa. A bondade, ela é o fruto visível de uma natureza transformada. Só pratica a bondade quem viveu a benignidade. Porque, entenda bem, bondade não é intenção, não é discurso, bondade não é sentimento. Olha só, Tiago capítulo 4, verso 17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você está entendendo? Aqui nós temos uma ideia muito importante. Nós normalmente pensamos em pecado como fazer algo errado. Mas não. A omissão de fazer aquilo que é bom também é pecado. Eu quero ser mais objetivo aqui. Muitos cristãos não praticam o mal. Isso é verdade, graças a Deus. Mas esses mesmos que não praticam o mal, também não praticam o bem. É o crente que vive numa zona neutra. Não fere ninguém, mas também não ajuda ninguém. Não prejudica, mas também não edifica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é cristianismo. Isso é zona de conforto. Normalmente, quem vive em zona de conforto é espiritualmente problemático. O padrão do reino de Deus não é neutralidade. O padrão do reino de Deus é uma atividade constante de fazer o bem. Ter a intenção não conta no reino. Aí responde para mim, você faz o bem ou apenas pensa em fazer o bem? Eu penso em ajudar. Eu quase fiz, eu até senti vontade. Olha, eu vou contar uma coisa para você, isso nada conta no mundo espiritual. O que conta no mundo espiritual é ter uma intenção motivada, conduzida por uma bondade que está dentro de mim. Por isso, eu faço sem me importar com circunstância, sem me importar para quem vai ser feito esse bem, mas esse bem precisa ser feito. Eu vou fazer até uma pergunta aqui. Quando você faz o bem, eu não acho que você não vai responder, né? Mas você depende de reconhecimento para fazer novamente? Normalmente o reconhecimento ele é a maior motivação para se fazer bem. Mas eu vou contar uma coisa para você. Essa é uma das maiores distorções da bondade.
Porque se a bondade é motivada por aplauso, validação, visibilidade, esta bondade ela não é o fruto do Espírito. É apenas uma troca disfarçada de generosidade que vai esperar alguma coisa em troca. Jesus, ele ensina diferente. Jesus, ele fala que quem faz para ser visto já tem a sua recompensa. Mas quem faz em secreto, porque tem a bondade dentro de si, este recebe a recompensa diante de Deus. Quando você observa lá o texto que fala: ora ao teu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto te recompensará. Se essa bondade ela sai de dentro, se essa bondade foi gerada no mundo espiritual dentro do seu coração, certamente haverá recompensa. E aí o próprio Deus fará questão de que você seja visto, de que você seja testemunhado pelas pessoas. Partindo aqui para o final, vamos fazer uma aplicação prática. Qual foi o último bem que você fez sem que ninguém soubesse? A pergunta, ela pode ser até mais profunda. Esse bem que foi feito, ele foi intencional, uma intenção do coração, ou ele foi ocasional, que dependeu da circunstância? Aliás, deixa eu fazer mais uma. Esse bem que você fez sem ninguém saber, custou algo para você? Se você nem consegue lembrar facilmente, eu tenho uma coisa para te falar, isso não é falta de memória não. É falta de prática. Falta de prática da bondade. Eu queria que você até pensasse, durante essa semana, será que você consegue fazer pelo menos uma ação de bondade sem contar para ninguém? Dá uma treinada para perceber a necessidade ao seu redor, oportunidades simples que podem aparecer, em que você vai projetar, proporcionar o bem sem que os outros saibam. Se você conseguir isso, consagre a Deus. E diga para Deus que essa bondade ela tenha sido gerada da benignidade que o Senhor colocou em mim. E que essa benignidade ela tenha sido fruto da longanimidade que o Senhor coloca em mim através do fruto do Espírito.